Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia, em que nós vamos discutir um pouquinho agora a respeito da farmacologia homeopática e atualidades sobre a pesquisa em homeopatia. Professor, em nossas aulas anteriores, você havia mencionado por diversas vezes que não se tem ainda elucidado de maneira precisa o mecanismo de ação de medicamentos homeopáticos. Então, como que é que a gente vai trabalhar a farmacologia homeopática? Sobre o que até então nós temos, né, de direcionamento e as atualidades sobre a pesquisa em homeopatia. Realmente, de verdade, nós não temos elucidado de maneira precisa, né, se você buscar congressos, trabalhos científicos na área da homeopatia, a elucidação desse mecanismo de ação. E eu já havia dito também, desconstruam o raciocínio da terapia alopática de cura pelos contrários, se você quiser entender o mecanismo de ação de medicamento homeopático, porque eles não têm nenhuma relação entre si. Não associe ligação a receptor como mecanismo de ação de medicamento homeopático, os processos de drogas agonistas, antagonistas, porque senão você não vai conseguir refletir e analisar, né, o real direcionamento e embasamento para um tratamento envolvendo medicamentos homeopáticos. A homeopatia, pessoal, ela é considerada um modelo médico-farmacêutico, filosófico e científico, tá? O que acontece? Nós já havíamos dito, né, inclusive na nossa aula, sobre a concepção homeopática do processo saúde e doença, que para a homeopatia a vida é concebida graças a uma força ou energia vital, que inclusive mantém os três níveis da dimensão humana, mental, emocional e físico, integrados entre si. A perturbação, inclusive, dessa força ou energia vital é que gera a doença, na visão da homeopatia. Entretanto, pessoal, não existe um método científico até então desenvolvido que permita comprovar, corroborar a presença da força ou energia vital nos organismos vivos ou refutar, negar a presença dessa força ou energia vital. Por isso que essa parte da homeopatia, essa visão que ela tem a respeito da força ou energia vital, fica no campo da filosofia, tá? Nesse sentido, a homeopatia ela é considerada científica, no sentido de que só há prescrição de substâncias que tenham passado por uma experimentação patogenética, homeopática ou pura, a patogenesia, que é a experimentação de drogas ou substâncias medicinais em indivíduos sadios, ela é altamente criteriosa em institutos de pesquisa de homeopatia, em ensaios clínicos duplo cego, e como você tem um rigor e critérios muito bem delimitados para a realização da patogenesia, essa área da homeopatia é considerada científica, tá? Quando Hahnemann começou ou iniciou a fase de experimentação de drogas para elencar os sintomas físicos, mentais e emocionais desencadeados por elas, Hahnemann observou que a administração dessas substâncias era capaz de desencadear dois efeitos no organismo, né? Lembrando que a primeira droga que ele testou foi a quina, quando ele fez a tradução da matéria médica de William Cullen, né? E ele ficou indignado lá com a justificativa do porquê a quina era útil no tratamento da malária, e ele passou a administrar quina nele mesmo. E depois ele passou a administrar outras diferentes substâncias, inclusive em conhecidos, familiares, amigos, e ele compilou uma série dos sintomas elencados por diversas substâncias por meio da experimentação no homem sadio, né? O que acontece, pessoal? Os efeitos desencadeados pela administração de uma droga ou substância medicinal no organismo, de acordo com Hahnemann, era o efeito primário ou ação primária da droga e o chamado efeito secundário ou reação secundária. O que significa isso, pessoal?
O efeito primário ou ação primária da droga é a modificação ocasionada em virtude da química da molécula daquela droga ou daquela substância no organismo ao modificar a função fisiológica. Entretanto, essa substância ela não permanece no organismo por tempo indeterminado. Todas as vezes que ela passa pelo fígado, ela sofre algum tipo de metabolização e ela é conjugada com moléculas que a tornam mais polar e hidrossolúvel para que ela seja eliminada principalmente o quê? Na urina. Quando essa droga ou essa substância é eliminada, o organismo reage àquela droga, à modificação da função fisiológica ocasionada por ela, que é o efeito secundário ou reação secundária do organismo, que é quando a droga já foi eliminada ou depurada do corpo, que é o que, em linhas gerais, a gente conhece como efeito rebote, e que é muito pouco explorado e estudado. Então, na verdade, lá desde o século XVIII, para Hahnemann, pessoal, para manter as condições homeostáticas, manter as condições internas do organismo constante, porque o organismo trabalha na tal da homeostase, né? A urina de diabéticos é doce porque o organismo elimina o excesso de açúcar ou tenta, né, pela urina, né? Então, o organismo sempre vai dispor de mecanismos para manter as condições internas constantes. Quando você está com muito calor, você transpira, que a água do suor vai captar o calor da superfície da pele e vai tender a resfriar a superfície do seu corpo. Como você está com frio, você tem contrações espasmódicas dos músculos para gerar calor. É sempre procurando manter a homeostase. Quando você usa uma droga, uma substância medicinal, por mais que aquilo tenha como objetivo um efeito benéfico ou terapêutico, você modificou a função fisiológica. Você ingeriu um agente externo, não endógeno. Quando essa substância é eliminada do corpo, o organismo reage àquela modificação da função fisiológica, contrariamente, que é o tal do efeito que? O tal do efeito rebote. Então, por exemplo, quando você faz o uso de um antihipertensivo, você diminui a pressão. Você tem diversas vias de controle da pressão no seu organismo, pessoal. Então, quando aquela droga é depurada do corpo, daquela classe farmacêutica em específico, as outras vias entendem que houve uma perturbação, que houve uma modificação da função fisiológica que perturbou a homeostase. O que o organismo faz? Eleva a pressão, ou seja, na condição que você tinha anteriormente, que era uma condição de hipertensão. Para você diminuir novamente a pressão, você tem que ingerir novas doses daquela droga para manter o efeito primário ou a ação primária da droga, que só é mantida durante o tempo em que o medicamento estiver ocupando receptores no organismo. Quando a droga é depurada do corpo, o organismo reage contrariamente e você necessita de ingerir aquela droga de novo. Então, a reação secundária do organismo, ela te leva ao estado anterior ao do uso do medicamento. Mas, por vezes, aquela condição anterior era uma condição de doença. Por exemplo, hipertensão, usou medicamento antihipertensivo. Quando a droga é depurada do corpo, as outras vias entendem que houve uma perturbação dessa via que controla a pressão e ela foi abaixada por um agente externo. Eu tenho que aumentar, mas eu volto para a condição inicial, que era de hipertensão. E assim eu me torno dependente do uso do medicamento. E por isso a homeopatia critica a alopatia, que é como ela induzisse o organismo a depender do uso contínuo daquele medicamento, que são chamados medicamentos de uso contínuo. Os antihipertensivos são exemplos, os antidiabéticos e até mesmo alguns antidepressivos, né? Se você usa um antidepressivo, pessoal, seu organismo está em estado depressivo, tristeza, angústia. Você usa um antidepressivo que vai proporcionar uma concentração maior de neurotransmissores relacionados ao bem-estar na fenda sináptica, serotonina, por exemplo. Quando o medicamento é eliminado do corpo, o seu organismo entende que você perturbou uma função fisiológica para te induzir a uma sensação de bem-estar e de euforia. Ele reage contrariamente, liberando neurotransmissores depressores. Para você ter ação antidepressiva, você tem que ingerir a substância de novo. E aí eu já vou direcionando a farmacologia do medicamento homeopático na cura pelos semelhantes. Se você está depressivo,
você vai utilizar uma substância que vai te causar mais depressão. Porque quando a droga for eliminada do corpo, pela reação secundária, é o próprio organismo, os próprios mecanismos homeostáticos endógenos que vão ser induzidos a liberarem substâncias de sensações que dão bem-estar e euforia, e depois de um tempo utilizando aquele medicamento homeopático, você equilibrou aquela condição que você tinha anteriormente de depressão, e estimulando de uma maneira mais vigorosa pelo medicamento homeopático a liberar neurotransmissores antidepressivos, e você não mais se torna dependente do uso constante daquela medicação. Isso, pessoal, no caso dos medicamentos homeopáticos, não pode ser explicado por ligação a receptor igual à alopatia, em que você trabalha, né, em doses ponderais de substâncias com estrutura tridimensional semelhante ao de uma molécula endógena, ligando a um receptor e desencadeando um efeito por ação agonista, ou por uma molécula que tem uma estrutura tridimensional que seja capaz de se ligar ao receptor, mas não desencadear uma resposta fisiológica, ou desencadear essa resposta fisiológica justamente por impedir a ligação da molécula endógena, que é a ação antagonista. Esquece isso aqui para a homeopatia. O mecanismo de ação não está relacionado a isso aqui. O que se tem hoje é um mecanismo relacionado a processos energéticos. É uma regulação biológica de natureza eletromagnética que controla a atividade celular. É uma troca de energia, tá? São físicos, farmacêuticos e químicos trabalhando conjuntamente para chegar a elucidar esse mecanismo, que o direcionamento que se tem até hoje é esse. Físicos têm contribuído demais, justamente por essas ondas eletromagnéticas, tá? Essa manutenção da homeostase, pessoal, e Hahnemann, né, até colocou e acusou as práticas médicas vigentes de enganosas e arbitrárias, né, justamente porque essa reação secundária do organismo ela é muito pouco explorada ou estudada. E ela é muito coerente com o próprio funcionamento do organismo, uma vez que nós temos um sistema nervoso autônomo que apresenta funções que são contraditórias entre si. Se um estimula uma via, o outro o quê? Ele inibe. E se tem uma parte do sistema nervoso que inibe uma via, a outra ela vai o quê? Estimular. Por isso que você tem sistema nervoso simpático e parasimpático, com ações antagônicas. Então, por exemplo, sistema nervoso simpático ou adrenérgico, né, tem como neurotransmissores noradrenalina, ela é capaz de desencadear determinados efeitos ou modificar determinadas funções fisiológicas, em que o sistema nervoso parasimpático ou colinérgico, que utiliza como neurotransmissor acetilcolina, desencadeia modificações fisiológicas contrárias ao do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, a adrenalina na corrente sanguínea ela vai causar vasoconstrição, aumento da pressão arterial e aumento dos batimentos cardíacos. A acetilcolina ela vai ser eliminada para manter a homeostase, causando vasodilatação, diminuição da pressão arterial e diminuição dos batimentos cardíacos. Então, quando você é exposto a uma situação estressante e que você precisa preparar o seu organismo para as reações de fuga e luta, é liberar adrenalina e causa modificações no seu corpo. Passou aquele episódio, para você reestabelecer a homeostase, o que acontece? O sistema nervoso parasimpático vai liberar acetilcolina para antagonizar os efeitos ocasionados pela liberação de quem? Da adrenalina, tá? A cafeína, né, é uma metilxantina, um pseudoalcaloide presente no café, na erva mate, no guaraná. É uma droga considerada estimulante, né, do sistema nervoso central, mantém o estado de vigília para caminhoneiros ou para pessoas que querem se manter acordadas num tempo maior para estudar. Quando essa droga é eliminada e depurada do corpo, a reação secundária do organismo será de uma extrema sonolência e desânimo.
Para manter aquele efeito, você tem que ingerir a droga de novo. Quando ela é depurada do corpo, reação secundária causa efeitos contrários, e para você manter o estado de estimulação e vigília, você tem que ingerir constantemente aquela droga. É o mesmo caso dos anfetamínicos utilizados por caminhoneiros, né? Para manter essa estimulação e esse estado de vigília, e eles vão utilizando ali por 3, 4 dias. Passou disso, quando a droga é depurada do corpo, a reação secundária do organismo é de causar uma sonolência, uma sedação, na verdade, extrema. E é por isso que se dorme mesmo ao volante e tá muito relacionado à questão de acidentes em rodovias, né? Por quê, pessoal? Porque a ação primária, o efeito primário da droga só ocorre enquanto ela se encontra em concentrações ponderais no organismo, né? É por isso que a homeopatia critica a alopatia, porque ela diz que o medicamento alopático ele não atua na causa da doença, ele apenas mascara sintomas, enquanto a substância está em concentração suficiente para ocupar receptores do organismo. A morfina, um alcaloide extraído do ópio, que é um suco espesso obtido da compressão do fruto da papoula, da papaver sonífero, né? Fazem parte também dos alcaloides do ópio, a codeína, né? Narceína, narcotina. A morfina é um analgésico opioide que tem uma grande capacidade de sedação, analgesia, estado de sonho, leva à alucinação e é uma sensação de bem-estar tão grande que, inclusive, ela em poucas doses é capaz de causar dependência. Por isso que geralmente é resguardada para pacientes terminais de câncer. Quando a morfina é depurada do corpo, quando ela vai passando pelo fígado, ela é conjugada e o organismo vai eliminando, você tem uma reação secundária com efeitos contrários. Insônia, dores espasmódicas, uma superexcitação mental, um quadro de ansiedade, né? De muita expectativa, justamente os efeitos contrários ao causados pela morfina. Então, toda vez que você desequilibra ou estimula uma via metabólica num determinado sentido, você tem, por exemplo, um sistema nervoso autônomo que vai agir de maneira contrária para manter o equilíbrio homeostático. Ou, se essa via for estimulada, devido à ingestão de uma determinada substância, né, de uma molécula exógena, após ela ser eliminada do corpo, você vai ativar mecanismos homeostáticos endógenos para restabelecer o estado anterior. Essa questão da ação primária de drogas e a reação secundária é muito bem observada em drogas recreativas, nas drogas que viciam, né? Então, nas primeiras fases de uso da droga, os seus efeitos relacionados a uma sensação de bem-estar, autoestima, segurança, euforia, é percebido. A droga é eliminada do corpo, vem a sensação de angústia, culpa, tristeza, um estado depressivo, muita insegurança, né? Você ingere a droga novamente para conseguir alcançar aquele efeito. Enquanto ela estiver em concentração adequada ou ponderal no seu organismo, você vai manifestar os efeitos desejados, né? Entretanto, quando ela foi eliminada do corpo, a reação secundária ou efeito rebote causa aquela baixa, né? Nos sintomas ocasionados pelaquela droga euforizante. E o pior, pessoal, de acordo com o que vai passando o tempo, o organismo vai dependendo de doses maiores, porque, de novo, devido à homeostase, quando você estimula muito uma via, quando você estimula muito determinados receptores em algum tecido pelo uso de uma mesma substância, para manter a homeostase, para não estimular tanto aquela via, os seus receptores se alteram. A estrutura tridimensional dele. E ele se liga essa ligação ao receptor, ela se torna menos intensa. E desta forma você precisa de doses mais elevadas daquela mesma substância, devido à alteração desses receptores, para que você alcance os efeitos que você tinha anteriormente, que é o que a gente chama de dessensibilização dos receptores. Então, em indivíduos, né, que fazem uso de drogas ilícitas, de drogas recreativas, por vezes você não consegue entender o porquê deles terem
Por que eles vieram a óbito por overdose? A concentração do uso de droga altamente desproporcional, né? Ou em concentração extremamente elevada, e como que é que um organismo seria capaz de suportar aquilo? É justamente pela dessensibilização dos receptores e a ingestão de uma dose tão elevada que isso é capaz de paralisar as funções fisiológicas. Mas é porque a reação secundária, o efeito rebote, é tão desagradável que o organismo se torna dependente daquele efeito primário da droga. E isso, gente, para os medicamentos ou para os holopáticos aí de um modo geral mesmo. Se você faz uso de um determinado analgésico, de um determinado anti-inflamatório, de um determinado antidepressivo, de um determinado ansiolítico que é utilizado, né, no tratamento da insônia, se você faz o uso disso de maneira contínua, você percebe que o seu organismo se torna menos responsivo àquela droga, porque os seus receptores dessensibilizam, eles se alteram. E aí, por vezes, tem que se buscar outras classes farmacológicas, né? Para Hahnemann, então, pessoal, esse efeito secundário ou reação secundária do organismo, que é o chamado efeito rebote, né, é sempre uma resposta do organismo para restabelecer os mecanismos homeostáticos endógenos toda vez que se tem a administração de uma molécula exógena, de uma droga, de uma substância medicinal que modifica a função fisiológica no organismo para você restabelecer o estado anterior ao uso daquela droga, né? O problema é que no caso dos alopáticos, a condição que você tinha anteriormente, antes do uso da droga, era uma condição de doença. Então, por exemplo, hipertensão, depressão, insônia. Aí você faz o uso do antihipertensivo, do antidepressivo e do ansiolítico. Quando essas drogas são depuradas do corpo, você retorna à condição anterior, hipertensão, depressão e insônia. E você vai fazendo ou dependendo da administração contínua do medicamento para manter a ação primária daquela droga, enquanto os receptores estão ocupados. Porque cada vez que a droga é depurada, você tem essa reação secundária. No caso da homeopatia, isso de uma maneira minimista, só para vocês entenderem melhor, porque a homeopatia não é tão simples, ela não trata só um sintoma. Eu estou fazendo um paralelo só para vocês entenderem melhor. Se eu tivesse paciente hipertenso, depressivo e ansioso, eu não vou utilizar uma droga antihipertensiva, antidepressiva e ansiolítica. Eu vou usar uma droga que cause, ela seja hipertensiva, que ela seja depressiva e que ela seja uma droga exasperante. Ela não é ansiolítica. E aí, causando hipertensão, depressão e ansiedade no organismo, quando a substância, o medicamento homeopático é depurado, eliminado do corpo, é a própria reação secundária, o efeito rebote do organismo, que vai estimular a liberação de moléculas endógenas antihipertensivas, antidepressivas e ansiolíticas. E aí você não se torna dependente do medicamento, tá? Então, a homeopatia sempre explora a reação secundária, que é a reação orgânica, a resposta terapêutica, a ação secundária do organismo para promover a cura das doenças, acionando mecanismos homeostáticos endógenos, forças defensivas naturais. Com a administração de uma droga capaz de provocar no homem sadio sintomas semelhantes ao que se deseja curar no doente, o organismo, por meio da reação secundária, quando esse medicamento for eliminado ou depurado do corpo, reagirá contra a doença artificial provocada pela doença, eliminando e promovendo o equilíbrio orgânico. Então, vamos fazer aqui um paralelo no tratamento, utilizando o medicamento alopático e homeopático para uma mesma condição de enfermidade de um paciente. Então, a gente tem um paciente muito indisposto, sonolento e cansado, angustiado ou até depressivo, né? No caso da alopatia, que é a cura pelos contrários, eu tenho que utilizar um medicamento com funções contrárias, antagônicas. Então, se o doente está indisposto, sonolento e cansado, eu preciso administrar para ele uma droga que seja estimulante. Na homeopatia, eu vou usar uma droga depressora. O que vai acontecer na homeopatia no primeiro momento? Uma melhora dos sintomas.
enquanto a droga estiver no organismo, ocupando os receptores e exercendo a sua ação terapêutica, que é a ação primária ou efeito primário da droga. No caso da homeopatia, piora inicial dos sintomas, que eu tendo a diminuir essa somação, adição dos sintomas com o uso de doses diluídas, mas pode ter uma piora sim. Bom, a substância foi administrada, ela vai circular sistemicamente pelo corpo, passar pelo fígado, vai ser conjugada a moléculas que a tornam mais hidrossolúvel e polar e ela passa a ser depurada, eliminada do corpo, né? Ou se eu suspendo o uso daquela droga. E a mesma coisa na homeopatia. Com isso, eu vou estimular o organismo a um efeito secundário ou reação secundária. No caso da droga alopática, que determinou um efeito estimulante, o efeito rebote ou reação secundária será de um efeito depressor. Que é o que eu quero? Não. Era a condição que eu tinha antes de usar o medicamento. Aí o que eu vou ter que fazer? O uso da substância ou do medicamento de novo. No caso da homeopatia, como ela foi administrada exercendo um efeito depressor, a reação secundária ou a resposta do organismo será a liberação de moléculas estimulantes pelo próprio organismo. De modo que na alopatia eu tenho uma piora dos sintomas, quando a droga é eliminada do corpo, e aí eu preciso ingerir ela de novo, e na homeopatia eu tenho o quê? Uma melhora. E se eu continuar com o uso do medicamento homeopático, chega um momento que eu estimulei o próprio organismo a produzir essas moléculas estimulantes, e eu tenho uma melhora daquele sintoma que eu queria tratar. De novo, um paralelo no tratamento alopático homeopático, mas em uma condição diferente da que nós vimos na anterior, que era um indivíduo indisposto, cansado, né? Aqui a gente vai falar de uma condição contrária, um indivíduo que esteja ansioso. Então, ó, um doente muito ansioso, com insônia, né? Hiperatividade, hiperexcitação mental, muita expectativa, problemas e não consegue se desligar. No caso da alopatia, eu vou ter que utilizar uma droga que controle esse estado de ansiedade. Então, é uma droga ansiolítica. Os benzodiazepínicos aí da vida, né? Diazepam, cloxazolam, flunitrazepam e assim por diante. No caso da homeopatia, eu utilizarei uma droga estimulante que me cause mais hiperexcitação mental, que aumente o meu estado de vigília. A gente fala uma droga enervante, exasperante, tá? Num primeiro momento, na alopatia, com esse efeito ansiolítico, eu tenho uma melhora dos sintomas. Na homeopatia, mesmo as doses diluídas, eu posso ter uma piora inicial dos sintomas. Eu entro na fase de suspensão do medicamento ou eliminação daquela droga do corpo, toda vez que se passa pelo fígado, conjugando, para que ela possa ser depurada, né? E acontece a mesma coisa com o medicamento homeopático, por mais que o insumo ativo esteja diluído. Eu terei, então, no caso do tratamento alopático, um efeito rebote ou reação secundária com efeito contrário ao causado pelo medicamento, que era ansiolítico e sedativo. Então, eu vou ter um efeito rebote causando vigília, insônia e aumentar a ansiedade. No caso da homeopatia, como a droga causou hiperexcitação mental, era uma droga estimulante, enervante e exasperante, a resposta secundária do organismo, né, a reação secundária, será de produzir um efeito ansiolítico e sedativo. De modo que eu tenho uma piora dos sintomas na alopatia, a não ser que eu volte a fazer uso do medicamento para ocupar receptores, mascarar os sintomas até que a droga seja eliminada de novo. Mas com o tempo ocorre o que nós chamamos de dessensibilização dos receptores. Eles vão se alterando e tornando menos responsivos àquela droga para manter a homeostase. E no caso da homeopatia, o efeito ansiolítico era o efeito que a gente buscava anteriormente, então tem uma melhora dos sintomas. Essa fase de piora inicial dos sintomas, adição ou somação, Hahnemann buscou diminuir isso com as diluições sucessivas, né? E por isso que na homeopatia o medicamento é diluído, né? E succionado, que é o que a gente fala que ele foi dinamizado. Esse foi o objetivo da diluição,
diminuir essa fase de agravação ou somação dos sintomas. Para a homeopatia, então, pessoal, os sintomas ou sinais clínicos de uma determinada doença nada mais são do que um esforço da força ou energia vital dos mecanismos homeostáticos endógenos de restabelecer o estado de saúde, tá? Então, no caso da homeopatia, no caso da alopatia, no caso de uma diarreia ou de um vômito, em vez de você usar uma molécula antidiarreica ou antiemética, né? Na verdade, na homeopatia, você permitiria esses processos, porque isso, por vezes, podem ser tentativas salutares do organismo de eliminar toxinas, tá? O estado de febre, ele acontece quando você está com alguma infecção, por isso que febre é indicativo de infecção, uma vez que as células do sistema imune, macrófagos, atividade fagocitária, produção de anticorpos por linfócitos B, trabalham melhor em temperaturas mais elevadas. E aí você vem e usa, pelos contrários, um antidiarreico, um antiemético e um antipirético. Na homeopatia você não quer isso. Você quer estimular ainda mais esses sintomas. Na perspectiva homeopática, o clínico procura reforçar os mecanismos de defesa na mesma direção da força vital. Por quê? Porque diarreia, vômito, febre é um esforço, são alternativas da força ou energia vital de restabelecer o estado de saúde, melhorando a ação do sistema imune, na tentativa de expelir alguma toxina que o organismo tem ingerido, né? Então, o homeopata procura não suprimir esses sintomas. E na alopatia eu quero o antidiarreico, o antiemético e o antipirético. E na homeopatia eu não quero isso. Eu quero estimular os mecanismos de defesa na mesma direção da força vital. De que forma a cura irá se estabelecer durante o uso do medicamento homeopático na visão da homeopatia? Primeiro, na homeopatia, a cura acontece na ordem inversa do aparecimento dos sintomas. Então, por exemplo, para qualquer enfermidade ou doença na homeopatia, aquilo teve uma causa mental que projetou para a dimensão emocional e se manifestou no físico. Porque o organismo, ele sempre procura exteriorizar os sintomas, tirando de órgãos mais nobres e mais internos para órgãos menos nobres, e por isso que a gente fala exteriorizar os sintomas. Por isso que é muito comum manifestação em intestino, da pele, tá? Por quê? Porque a gente procura tirar as causas mentais de doenças e enfermidades a nível de cérebro ou até mesmo pulmões, exteriorizando esses sintomas. Então, vamos supor que nós temos um paciente com uma queixa de uma cefaleia, de uma enxaqueca crônica que afeta muito a sua qualidade de vida e a sua produtividade nas atividades cotidianas. Quando se busca lá naquela consulta homeopática, na semiologia homeopática, que não é uma coleta fria de sintomas, o clínico homeopata observou que essa enxaqueca foi anteriormente proveniente de uma tontura a nível emocional e a nível mental de uma depressão, ocasionada por um estresse constante no trabalho, perca de um ente querido, passando por um período de luto ou término de uma relação afetiva amorosa de muitos anos. Então, pessoal, por que a doença evolui para a cura quando o desaparecimento dos sintomas ocorre na ordem inversa do seu aparecimento? Porque com o uso de um simílimo adequado, do remédio único, o sintoma que primeiro vai desaparecer o sintoma que por último vai desaparecer é o da enxaqueca. E, na verdade, o paciente buscou a consulta justamente pela queixa da enxaqueca. Ele não tem consciência da tontura e da depressão a nível emocional e mental. Então, com a administração do simílimo, o medicamento homeopático vai primeiro lá na causa. Então, ele vai tratar a nível mental a depressão, a nível emocional aquela tontura, e por último, com a continuidade do tratamento, a enxaqueca vai desaparecer. E é por isso que a homeopatia não busca tornar o organismo dependente do uso contínuo do medicamento, porque ele não quer mascarar sintomas durante o tempo que o medicamento estiver no organismo ocupando receptores.
Porque nem ocupando receptores o medicamento homeopático faz. Ele quer o quê? Tratar a causa. Que para as doenças a nível da concepção homeopática vem sempre de uma dimensão mental. Então a gente fala que a cura acontece da parte de cima para baixo do corpo, quer dizer, né, da região onde se encontra o cérebro, o sistema nervoso, para a região dos membros inferiores, que são consideradas menos nobres, de dentro para fora do corpo. Por isso que o organismo procura exteriorizar os sintomas, porque essa região interna possui órgãos mais nobres, né? Os sintomas desaparecem na ordem inversa do seu aparecimento. A cura progride do alto do corpo para baixo. Como o corpo procura exteriorizar os sintomas, né? A cura progride dos órgãos mais nobres para os menos nobres, ou seja, de dentro para fora. E dependendo, né, da perturbação da força vital, do tempo em que o paciente fez uso do medicamento homeopático ou das novas situações a que ele é exposto no seu cotidiano, alguns sintomas podem reaparecer. E aí ser necessário novamente uma consulta para avaliar se utiliza o mesmo medicamento homeopático anterior ou se muda. A alopatia, como eu já disse, exaustivas vezes para vocês, pessoal, ela explica a ação de seus medicamentos por ligação a receptores, né? Então, os ansiolíticos, benzodiazepínicos, do tipo diazepam, o próprio clonazepam, que é o Rivotril, né? Flunitrazepam, cloxazolam, midazolam, são moléculas que aumentam a afinidade dos receptores GABA aos íons cloreto. Os íons cloreto sofrendo influxo para o interior, né, para o meio extracelular das células nervosas, dos neurônios, quando ocorre a despolarização da membrana, que é a entrada dos íons sódio para conduzir um impulso nervoso, devido à presença de cargas negativas, o sódio, que é positivo, vai ter uma dificuldade maior para despolarizar a membrana, para fazer aquela diferença de cargas e conduzir um impulso nervoso. E aí você tem um efeito que diminui a hiperexcitação mental, que é o que caracteriza a ansiedade, né? Drogas cardiotônicas do tipo de digoxina, digitoxina, né? Elas se ligam à ATPase, sódio dependente, a bomba de sódio e potássio no músculo cardíaco, paralisando essa bomba. Como essa bomba joga sódio para fora e potássio para dentro, ela bombeia, né, sódio para fora e potássio para dentro, eu aumento a concentração de sódio no meio que intracelular. Só que essa concentração ela não pode se igualar. Então eu tenho um modulador, uma proteína na membrana, uma carreadora, que troca sódio por cálcio. Como aumentou o sódio no meio intracelular, ela joga esse sódio para fora e pega cálcio e joga para dentro. O cálcio participa da contração muscular. Ele se liga a moléculas de troponina, induzindo a uma alteração na tropomiosina, liberando o sítio de ligação da quitina na miosina. A quitina ligada à miosina são proteínas contráteis que promovem a contração da musculatura do músculo cardíaco, exercendo uma ação inotrópica positiva, e por isso que essas drogas são muito utilizadas na insuficiência cardíaca congestiva, aumentando a força de contratilidade do coração. Os anti-inflamatórios não esteroidais, mediante um processo inflamatório, em que a fosfolipase converte fosfolipídios das membranas em ácido araquidônico, as ciclooxigenases convertem o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, que são moléculas pró-inflamatórias, ou pela lipoxigenase, né? O ácido araquidônico é convertido em leucotrienos, que tem ação inflamatória também. Os anti-inflamatórios não esteroidais inibem as ciclooxigenases, que são enzimas que convertem o ácido araquidônico em prostaglandinas. Diminuindo a produção de prostaglandinas e tromboxanos, eu diminuo os efeitos do processo inflamatório, dor, rubor, tumor, calor, porque essas moléculas que proporcionam o desencadeamento desses efeitos no organismo, inclusive sensibilizando fibras nociceptivas relacionadas à dor. Por isso que quando você sofre uma pancada no dedo, você estimula essa fosfolipase a ser convertida em ácido araquidônico, e as ciclooxigenases vão converter o ácido araquidônico em prostaglandina, e aquela região fica altamente dolorida, né? Num processo em que a dor é um alerta
para que aquela região fique em repouso até que ela possa se recuperar daquele processo inflamatório, tá? Nós temos antimicrobianos ou antibióticos de diferentes tipos, alguns deles atuando na formação da parede celular, né, impedindo transpeptidases, que são enzimas bacterianas que faz a ligação cruzada para formar a parede, e aí aquela bactéria fica mais vulnerável à ação do sistema imune. Alguns antibióticos são capazes de inibir a ligação das subunidades do ribossomo, sendo que sem elas estarem unidas não há síntese proteica e nenhuma bactéria sobrevive sem a síntese de suas proteínas e enzimas, né? Os, as medicações, né? Inibidores da bomba de prótons, muito utilizado para gastrite, para úlcera, no caso, exomeprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, eles inibem a bomba de prótons, que é responsável pelo influxo de íons de hidrogênio para o interior da célula parietal, que se une ao íon cloreto para formar o ácido clorídrico, diminuindo a acidez do estômago. E a ranitidina, ela diminui os efeitos relacionados à acidez estomacal, não por inibir a bomba de prótons e impedir a formação do ácido clorídrico. Com a ranitidina, o ácido clorídrico é produzido normalmente, só que ela é um antagonista de receptores H2 de histamina. Quando a ranitidina se liga a esses receptores, impedindo que a histamina se ligue, por isso que ela é uma antagonista, né? Você acaba inibindo a secreção do ácido clorídrico para a luz do estômago, tá? Isso, pessoal, eu não vou cobrar de vocês, claro que não, foi só para contextualizar e fazer a seguinte indagação: a homeopatia pode ser explicada desta forma? Com o uso de medicamentos dinamizados, altamente diluídos, com concentrações de insumo ativo em doses que não justifica a ligação a receptor, a partir da 12ª dinamização, na escala centesimal hahnemanniana, a 12CH, eu ultrapasso o número de Avogadro. Nem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas do insumo ativo eu tenho no medicamento. Então, pessoal, hoje em um trabalho multidisciplinar, conjunto, entre químicos, farmacêuticos e físicos, o direcionamento que se tem é que o medicamento homeopático no organismo promove uma troca de energia com as células dos diferentes tecidos, numa regulação biológica de natureza eletromagnética, tá? É bastante complexo, isso aí, para se estudar profundamente, tem que se fazer uma especialização na área, tá? Mas o importante é que acontece, e o que se sabe, é essa regulação biológica de natureza eletromagnética que regula a atividade das células. Se não se tem ainda de maneira precisa elucidado o mecanismo de ação do medicamento homeopático e apenas um direcionamento de como ele atuaria, por que a homeopatia ainda hoje é utilizada com fundamentação científica? Por que ela ainda apresenta, né, essa credibilidade na comunidade médica e ainda reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica? Porque, pessoal, a gente tem inúmeros trabalhos publicados em revistas indexadas que demonstram a eficiência da homeopatia e, por vezes, até a superioridade dela sob, em determinadas condições, a alopatia ou a própria fitoterapia. Então, a gente tem muitos estudos de caso com experimentos reprodutíveis duplo cego, né, utilizando placebo e medicamento homeopático e demonstrando uma diferença significativa e estatisticamente superior à do medicamento homeopático em relação ao placebo. Por vezes em experimentos reprodutíveis, que se forem repetidos utilizando o mesmo método científico, eu encontro resultados semelhantes, tá? Esses ensaios duplo cego também, que passam por pareceristas e publicados em revistas indexadas de alto impacto, alguns experimentos, inclusive, demonstrando a eficiência terapêutica no tratamento de doenças em plantas. Então, como que é que você teria um efeito placebo na agronomia?
E é por isso que a homeopatia tem ainda essa credibilidade, né? E baseado nisso é que vocês também podem discorrer lá aquela indagação feita, né, no primeiro grupo de atividades do estágio que eu passei hoje, a letra C. Você, como um farmacêutico e baseado em fundamentos científicos, se você encorajaria um paciente a fazer uso ou não de um medicamento homeopático. E ainda, quimicamente dizendo, por técnicas de espectroscopia, se você fizer o padrão de ressonância nuclear magnética do placebo e do medicamento homeopático, eles são diferentes, tá? Ou seja, por mais diluído que um medicamento homeopático esteja, se você fizer a análise dele lá, é diferente de você pegar uma mistura de água e álcool, por exemplo. Porque no medicamento homeopático na forma líquida, né, as diluições, as dinamizações são feitas em água e álcool. Então, se você pegar água e álcool puro, ou um medicamento homeopático que pode ter tido lá 100 diluições, se você fizer o padrão de ressonância nuclear magnética entre eles, ele é diferente. Então, por mais diluído que o medicamento, por mais diluído que o insumo ativo no medicamento homeopático esteja, isso ainda confere, até mesmo quimicamente, uma característica diferencial para ele, em relação ao placebo, que você vai ter veículo, água e álcool, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, curiosidades? Estão um pouco mais convencidos do tratamento com a homeopatia? Sim, professor, a comparação da alopatia com a homeopatia foi bem esclarecedora. Gostei. Ah, que bom então, fico satisfeito. Fazendo a leitura do capítulo do livro, hoje a aula foi sessão 2 e sessão 3 da unidade 1, você consegue embasar melhor ainda. O que não conseguiu, traga as dúvidas para a próxima aula, tá? Tá certo. A Sônia liberou o microfone, quer fazer alguma pergunta? Oi, professor. Eu achei muito interessante a homeopatia, a maneira da qual ela foi desenvolvida. Eu achei muito interessante. Ela tem uma história muito curiosa, né? Você assistiu a aula da semana passada ou não? Onde ela surgiu? Eu estava assistindo, o que aconteceu? Minha internet caiu. Aí não deu para assistir mais. Mas eu vou assistir a que você postou lá depois. Isso, que aí você vai achar mais interessante ainda os pressupostos que embasaram o histórico e a maneira como a cola foi desenvolvida até chegar no que a gente tem hoje, né? A respeito do tratamento com ela, tá bom? Tá bom. A Ana Laura se manifestou aqui também, né? Achou bastante interessante a aula. Fico satisfeito, pessoal, né? Que vocês estejam assim tão engajados numa sexta-feira à noite, em pleno lockdown, né? Não é fácil a gente manter assim a sanidade mental mediante tantos problemas e como a aula é disponibilizada a gravação, né? Vocês estarem aqui é motivação para mim, né? Em relação a trabalhar essa disciplina com vocês, tá bom? Sexta-feira que vem seria aula prática, foi cancelado, né? Beleza. Mas depois que voltarmos, vai ser feito um novo calendário. A gente não vai deixar de ter essas aulas práticas. E, novamente, de acordo com o que a gente for caminhando, essas aulas vão se tornando mais interessantes ainda, tá? A aula da semana que vem a gente vai lidar com a composição do medicamento homeopático. De onde são extraídos os insumos ativos, o que se utiliza na confecção desses glóbulos, dos comprimidos, nas gotas, os tipos de frascos utilizados, tá? Beleza. E aqueles que não puderem assistir, de toda forma, assim como eu estou fazendo, eu posto a gravação também. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, possamos estar aí todos com as energias e as orações canalizadas para que tenhamos uma semana com a diminuição dos casos e que a gente possa, de forma gradativa, estar voltando com as nossas atividades, tá ok? Obrigado. Ok, boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Com Deus. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor.